Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia. Com essas palavras de Jesus aos seus discípulos, nós começamos mais um dia. Temos um Deus presente. Jesus cumpre as suas palavras através do poder do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, que está ao nosso lado para nos amparar, para nos socorrer e suprir todas as nossas necessidades. Nesse momento você pode se voltar para Ele, abrir seu coração, confessar seus pecados, clamar por socorro. Ele irá ouvir, Ele irá atender, Ele irá suprir as suas necessidades. Nós somos o templo, nós somos a casa da moradia do nosso Deus Espírito Santo. Deixo com você também uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 162, onde a Bíblia diz o seguinte: alegro-me nas tuas promessas, como quem achas grandes despojos. Salmo 119, versículo 162. Nos alegramos nas promessas do Senhor. Quando Ele fala que estará conosco em todo e qualquer momento, o nosso coração se regozija. Sonhamos com a segunda promessa de um dia Ele voltar e virmos aqui a essa terra, nos encontrar e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Cada dia, amigo, nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Nessa manhã eu convido você a abrir a Bíblia, o livro de Jó, capítulo 27, o versículo 1 e o versículo 2. Prosseguindo Jó, em seu discurso disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Jó começa o seu discurso no capítulo 27, se voltando para os seus amigos. Ele acredita que deve viver uma vida fiel ao Senhor, a despeito de ter perdido seus filhos e ter perdido toda a sua riqueza. Jó sabia que valia a pena servir ao Senhor a despeito das dificuldades que ele estivesse passando na vida. Ele sabia que o seu Redentor vivia e, por certo, no final, lhe recompensaria por toda a sua fidelidade. Jó não tinha a cosmovisão que temos hoje dentro do grande conflito. Jó não sabia que era Satanás que era o causador de todo o sofrimento que ele estava passando, mas por algum momento ele acreditava que Deus era responsável por tudo que acontecia nessa terra. Mas mesmo imaginando que Deus era responsável por tudo que acontecesse nessa terra, ele não estava disposto em perder a fé no braço do Onipotente. Jó sabia de uma coisa, que o verdadeiro cristão ele é fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Nos momentos de alegria, ele é fiel. Nos momentos de tristeza, ele permanece fiel. Sendo perseguido, ele continua sendo fiel. Chegou no vale da sombra da morte, ele ainda continua sendo fiel a Deus, porque ele sabe que o seu Redentor vive. E é no final da nossa história que nós iremos receber a nossa recompensa. Enquanto nós estivermos no campo de batalha, não há uma promessa nesse momento de recebermos toda a recompensa, mas a nossa recompensa está prometida para aquele que se manter fiel até o fim. Esse irá ganhar a coroa da vida eterna. O capítulo 27 está dividido em 3 partes. A primeira parte, Jó afirma a sua integridade e o desejo de continuar amando a Deus a despeito de todo o sofrimento que ele está vivendo nessa terra. Na segunda parte do livro, ele faz uma censura aos seus amigos que lhe acusam de pecado. E na terceira seção do livro, ele reconhece que é no final que Deus irá recompensar todos aqueles que são fiéis. E os injustos também terão que arcar com as consequências das suas escolhas, da sua vida. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos a expressão, o discurso de Jó. Jó, nesse momento, ele começa a proferir um discurso carregado de emoção, coloca para fora todo o sentimento que ele tem dentro do seu coração. E as palavras calculadas, ele começa a deixar de lado. Ele começa a expressar para os seus amigos aquilo que ele traz no mais profundo da sua alma. Ele continua falando tão certo como vive Deus. É como se ele estivesse fazendo um juramento diante do Criador de todo o universo. Ele estava reconhecendo a soberania que Deus tinha sobre a sua vida. Ele não poderia proferir uma palavra que não fosse verdadeira e que não saísse do mais profundo do seu coração. É por isso que ele usa essa expressão logo nesse começo, falando para os seus amigos que ele jamais poderia negligenciar uma vida fiel ao Senhor. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ele sabia que havia um soberano
que é conhecedor de todas as coisas, de todas as obras que acontecem nessa terra. E no final da sua vida, ele sabia que o seu Redentor lhe retribuiria de acordo com como ele tinha vivido. Jó reconhecia Deus como sendo a sua testemunha fiel. Era tamanha a sua fé no braço do Onipotente que ele jamais poderia negligenciar viver uma vida fiel ao Senhor. No versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os amigos de Jó tentam extrair dele alguma confissão de culpa, algum pecado que ele possa ter cometido na vida. Apelam para a sua consciência, mas Jó se volta para os seus amigos e demonstra sua fidelidade a Deus. Ele fala que é um ser humano como qualquer uma outra pessoa, mas não existem pecados, razões suficientes para que Deus pudesse lhe tratar da maneira como ele estava tratando. Ele não conseguia observar na sua vida algum pecado que trouxesse tamanho sofrimento para que ele pudesse viver da maneira como ele estava vivendo. No versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os amigos de Jó incisivamente continuam a argumentar com ele, falando que algum pecado deve existir, que ele fizesse uma avaliação mais cuidadosa na sua vida, para que não ficasse escapando nada pelo qual ele poderia pagar com maiores consequências. Algumas pessoas, quando são coagidas a falar, a confessar algum pecado que no decorrer da sua vida ela possa ter praticado, muitas vezes é no momento de dor, de sofrimento ou nos últimos instantes da vida que ela acaba confessando. Mas isso não aconteceu com Jó, porque Jó tinha plena consciência da maneira como ele tinha vivido diante do Senhor. Ele sabia perfeitamente que não era em decorrência dos seus pecados que ele estava pagando tamanho sofrimento. Uma pessoa que vive uma vida religiosa dissimulada, buscando aparentemente servir a Deus, mas ao mesmo tempo desfrutando dos prazeres dessa terra, ela não tem como receber a plena bênção do Senhor. Deus não tem como ouvir e atender todos os seus pedidos. É aquele que vive uma religião pela metade, que tem um compromisso com Deus pela metade. Não há uma entrega de 100%, não há uma verdadeira conversão desse cristão. Os amigos de Jó também, da mesma forma, fizeram acusações desse nível a Jó, acreditando que ele estava vivendo dessa maneira diante do seu Deus. Jó, capítulo 27, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: deleitar-te-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? O perverso não busca a Deus em todo o tempo. O perverso e o ímpio buscam a Deus apenas em ocasiões extraordinárias, em que ele está precisando. Nos momentos em que ele está livre de aflição, de sofrimento, ele se esquece do Senhor, mas não era isso que representava a vida de Jó. Jó não só orava por ele, mas ele oferecia sacrifício por todos os seus filhos. Jó era um homem íntegro diante do Senhor. Aqueles que não vivem uma vida sólida diante de Deus, em algum momento a sua casa irá cair. Será destruída pelo vento, será destruída pela tempestade. Quando o sofrimento bater a porta da sua casa, uma das primeiras ações dessas pessoas é abandonar ao Senhor, é culpar a Deus, é renunciar à fé. Jó falava que essa era a característica dos ímpios, dos perversos, mas aqueles que amam a Deus com todas as suas forças e entregaram nas mãos de Deus todo o seu coração, irão prevalecer em toda e qualquer circunstâncias. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 27 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: a cada dia que nós vivemos nessa terra, nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra do Senhor, assegurarmos que existe um Deus pessoal, amável, amigo, misericordioso, cheio de graça, que enviou seu Filho nessa terra a morrer morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. O que nós precisamos fazer em decorrência de tamanho amor é colocar o nosso coração à disposição desse grande Deus, e abrirmos a nossa vida e permitirmos que Ele faça morada dentro do nosso coração. Queremos ser o templo vivo do nosso Deus. E quando passarmos por momentos difíceis, sermos perseguidos ou enfermidades, a nossa fé estará segura no Senhor. Não será uma fé com base apenas nas emoções, ou em tradições, ou em cultura, ou em conceito de outras pessoas. Mas a nossa fé será por experiência pessoal de uma vida ligada a Deus, de uma vida de comunhão, extraída de um relacionamento vivido a cada dia com esse Deus. Tenha certeza, se nós vivermos dessa forma, alcançaremos a bênção do Eterno. Ele se manifestará nos momentos difíceis da nossa vida e nos concederá a vitória.
Da mesma forma como Jó se manteve seguro nos braços do Senhor, nós também teremos condições de prevalecermos diante de todas as dificuldades. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.